Olá, tudo bem? Em Mateus 16, do 13 em diante, tem um diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus fala com eles assim: quem dizem os homens que eu sou? E eles falam assim: uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Moisés, ou um dos profetas, ou Elias. Aí Jesus pergunta para eles assim: e vós, quem dizeis vós que eu sou? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala com ele assim: bem-aventurado és tu, Simão Barra Jonas, o filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Olha pra você ver que coisa interessante. Pedro acabou de ouvir Jesus dizendo que ele teve uma revelação divina. E aí diz que a partir e aí ele fala assim: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eis que eu te darei as chaves do reino, e o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. E o texto continua dizendo assim, que a partir daquele momento o Senhor começou a explicar aos discípulos que convinha, o que era necessário, que ele fosse em Jerusalém, padecesse muito na mão dos escribas, dos fariseus, dos principais, dos sacerdotes, e que ele fosse morto e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E ele falou com os discípulos que era importante, isso precisava acontecer. Pedro vira para Jesus e diz assim: tem misericórdia de ti mesmo, Senhor, de modo nenhum vai te acontecer isso. E Pedro tinha acabado de falar que ele era o Cristo. Jesus disse que aquilo era a revelação divina. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, quando ele fala, não vai para Jerusalém morrer não. Jesus fala com ele assim: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, só as que são da terra. Espera aí. O cara que teve revelação divina minutos atrás, agora é um demônio para trás de mim, Satanás? Que história mais doida, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo do pastor do Luiz Hermínio, ele falou um tem muito interessante. Ele falou: você sabe o que é um Satanás? O que é o diabo? É um anjo fora do seu lugar. Se até o anjo fora do seu lugar é um diabo, por que a gente acha que a gente fora do lugar está agradando a Deus? Pedro estava num momento recebendo revelação divina. No momento seguinte, Pedro já estava como um Satanás, porque próximo de Jesus, conversando com Jesus, ele já estava pensando não no desejo do reino dos céus, mas no desejo da terra, e que sofrer na terra é ruim. Deixa eu te dar um conselho. Invista um pouco de tempo tentando ouvir qual que é a posição que o Senhor te colocou. Tem maridos que se tornaram demônios dentro da sua casa, com perdão da expressão, porque eles deixaram a posição que Deus preparou para eles. Tem mulheres que se tornaram demônios na sua casa porque ela deixou a posição que o Senhor colocou. Tem filhos que têm sido demônios na sua casa praticamente. Ei, mas Jesus não falou que Pedro era um demônio e matou ele. Ele só mostrou para Pedro que se Pedro pensasse e entendesse só as coisas da terra, estava errado. Jesus não desistiu de pôr Pedro como cabeça da igreja, perdão, na cabeça da igreja é Cristo, mas pôr ele assim como o primeiro dirigente da igreja primitiva. Ele não desistiu de conquistar a alma de Pedro, mas ele não deixou de repreendê-lo. Muitas vezes o Senhor vai nos repreender. Eu espero que quando o Senhor te repreender, você não se assusta ou fuja dele, pelo contrário. A Bíblia diz que o Senhor repreende aquele que ele ama e açoita o que ele recebe por filho. Mas, por favor, não deixe o lugar onde o Senhor te plantou. Não deixe aquilo que ele tem para você. Não deixe de pensar e desejar as coisas do céu. Porque se até um anjo, quando deixou o lugar que o Senhor tinha para ele, tornou-se um demônio, o que será de nós? Muitas vezes nós já tivemos revelações divinas,
Mas o que vai manter o nosso bom relacionamento constante com Deus não é só a revelação que a gente teve, é a maneira como nós nos portamos daí em diante. Nós precisamos caminhar com Deus em obediência, para que nós não precisemos ouvir o que Pedro ouviu, né? Que Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus.